Bom dia, hoje a gente vai ter aquele papo típico de quarta-feira, né, onde é mais uma conversa do que uma pregação. E eu senti no coração, no domingo de manhã, inclusive, teve uma certa confirmação de falar de um tema que ele é um pouco complexo. Não deveria ser, mas hoje em dia é um tema complexo porque ele pode ir para uma vertente muito complicada e muito perigosa, que levaria as pessoas a uma certa libertinagem, né? Onde a gente passaria a mão para qualquer tipo de pecado. É um tema que eu vou fazer diversas ressalvas enquanto eu estiver falando, até para que não tenha uma má interpretação. Eu acabo ficando um pouco mais seguro de abordar esse tema, porque esse vídeo vai alcançar muito mais pessoas da nossa igreja do que de fora. Quem dera não, né? Quem dera alcançasse pessoas que precisam voltar para Cristo. Mas pessoas que escutaram já pregações minhas, que me conhecem e que sabe que eu tô longe de ser uma pessoa que passa o pano para pecado, que aceita o pecado, muito pelo contrário. Meu foco na pregação é muito mais de ser uma pregação chocante, de chamar a atenção para o pecado do que qualquer outra coisa. E muito porque, como eu já disse muitas vezes na pregação, eu sei da maldade do meu coração, eu sei dos problemas que eu tenho, que se eu deixar a minha vida correr sem Cristo, me levariam para caminhos tortuosos. E principalmente nesse mundo que a gente vive quase anestesiado, é difícil você ver, lembrar de Deus no dia a dia, no meio de um trabalho, no meio de uma rede social, alguma coisa. Então, assim, a gente precisa estar sempre se policiando para não ser absorvido pela correria do mundo, pelo entretenimento do mundo, pela enxurrada de notícias, de divertimento, de todas essas coisas. Tempo mesmo, até familiar, né? A gente começa no trabalho às vezes 9, 9h30, sai do trabalho 8 horas, e aí, com filho pequeno, como no meu caso, né? E aí, que horas? E aí, pô, aí você vai dar atenção pro seu filho pequeno, e aí, pô, você precisa cuidar do seu corpo também. E aí, que horas você vai ler a Bíblia, que horas você vai orar? Se você não parar e, opa, tô deixando a desejar, a gente se leva e quando vê já tá muito afastado, né? Eu costumo dizer que, não sei quem já dirigiu carro com alinhamento errado, né? Que o carro, ele tá com o volante reto, mas o carro tá indo para a direita. E aí para você andar para reto, você precisa ficar com o volante um pouquinho assim para ele reto. E se você tá com o volante reto e não tá percebendo, daqui a pouco você saiu da pista, você já bateu, já foi. Então a gente precisa dessas oficinas automobilísticas para alinhar o carro de vez em quando, para a gente parar e pensar, opa, para onde é que eu estou indo? Para onde é que está indo meu rumo? Então, eu procuro... poucas pregações que eu faço na igreja, as que eu faço para chacoalhar. O chacoalho que eu preciso, chacoalhar um pouco os outros, trazer esse confronto. Então, por conta disso, eu fico um pouco mais seguro de falar sobre esse tema, que vai ser sobre o não julgueis, porque ele é um tema que, dependendo de quem vai falar, vai levar para um caminho totalmente equivocado. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, e a Bíblia, ela é muito complexa de ser entendida e abre muita brecha para ser mal utilizada, porque ela fala de um Deus completo. Ela não fala de metade de um Deus ou de uma face só de Deus, ela fala de um Deus completo. Então, o mesmo Deus que ele é compassivo com o pecador e que ele perdoa o pecado, o mesmo Deus que ele dá seu filho para morrer por nós, pecadores, ele é o mesmo Deus que combate o pecado, que condena o pecado, que pune severamente o pecado e que punirá com mais severidade ainda
no fim dos tempos. Então, a gente precisa ter muita cautela para não se apegar nem só para um lado, nem só para o outro. E com as pregações que eu trago, às vezes você pode vir muito para o lado de cá. E qual é o lado de cá? O lado de cá é aquele lado que vai ser um pouco mais até legalista, que vai ficar olhando somente as obras e não o coração. Então essa mensagem, ela fala um pouco disso. Por quê? Deus ele não nos chamou para ser juízes. Nós não temos o papel aqui na Terra para ser juízes. As lideranças ainda têm esse tipo de papel, mas nós, cristãos comuns, digamos assim, a gente não foi chamado para ser juiz. Nem as lideranças sabem de fato quem são as pessoas que vão para o céu e quem vai para o inferno. Esse é um mistério que somente Deus sabe quem está escrito no livro da vida. Então, a gente não foi chamado aqui para ser juiz. A gente também não foi chamado aqui para ser complacente com o pecado. Qual é o exemplo que a gente pode ter disso? É o exemplo de Jesus. E é por isso que eu falo que nessa história de Jesus mesmo que eu vou falar, você tem pessoas que param numa ponta e tem pessoas que param em outra. Quando Jesus chega para aquela mulher que estava em adultério e que as pessoas iriam apedrejá-la, que era a lei da época, e ele simplesmente pede para que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. E aquela mulher não recebe nenhuma pedrada, todos se retiram. E ali parece muito que Jesus concorda com o pecado dela. Jesus não concorda com o pecado dela. Logo em seguida ele fala o quê? Vá e não peques mais. Esse deveria ser o nosso posicionamento perante as coisas erradas do mundo, perante as coisas erradas que os nossos irmãos fazem. É confrontar o pecado sem sacrificar o pecador. Eu vou falar isso mais à frente também para finalizar, para deixar bem claro como isso acontece na questão congregacional, que é um pouco diferente. Mas o nosso papel aqui é esse. Porque se colocar no papel de juiz é muito bom, né, cara? É muito prazeroso, é muito fácil. É muito fácil. Inclusive até temos recentemente aí, né, vendo juízes julgando causas sem justiça, sem nada. Então é muito fácil você se colocar no papel de juiz. E uma vez eu escutei uma frase que é muito boa, que fala que nós nos julgamos pelas nossas intenções e julgamos os outros pelas suas ações. Quando sou eu que faço alguma coisa de errada, poxa, mas eu queria fazer o certo, eu pensei nisso, eu fiz aquilo, e quando é o outro, não, você fez errado. E quando a gente pega passagens na Bíblia, a gente vê diversas, eu vou mencionar duas, diversas ações que nós teríamos um julgamento, e você vê a igreja tendo um julgamento muito mais rígido do que do próprio Deus, se colocando a um patamar que o próprio Deus não se colocou. Então, um dos milagres de Jesus, inclusive o primeiro, que quase nunca é mencionado, quase nunca vem em pregação, apenas em apresentação da Páscoa, por ser o primeiro milagre, é um milagre que grande parte da igreja olharia para Cristo hoje, se ele fizesse esse milagre hoje, e falaria, não, você não pode ser o Cristo fazendo isso. Como é que você transforma água e vinho numa festa de casamento? Quantas pessoas na igreja teriam o mesmo julgamento que os judeus daquela época? Esse aí é um beberrão, esse aí come com os pecadores, isso aí. Precisamos ter cuidado com os nossos julgamentos. Uma passagem que sempre é mencionada, né? Uma passagem não, uma pessoa que sempre é mencionada com julgamentos, é quando a gente entra na história de Jó. E a história de Jó
como todos sabem, Jó era rico, tinha sua família, tinha tudo. E aí o diabo vai tocar em Jó, mata seus filhos, acaba com a sua riqueza e ainda acaba com a sua saúde. Jó estava ali, abre aspas, pronto para morrer. E existe uma piada que representa muito o que eu já vi em pregações, que fala que o diabo acabou com os filhos, acabou com os animais, acabou com a saúde, mas deixou a mulher de Jó viva. Por algum motivo ele deixou a mulher de Jó viva. E a gente sempre olha para a mulher de Jó, e em muitas pregações a gente vê isso, e a gente julga a mulher de Jó. Pela sua frase completamente infeliz, assim, de novo, não estamos aqui para passar pano para coisas erradas, mas completamente infeliz, que quando Jó está ali já cheio de lepra, cheio das coisas, ela fala, cara, amaldiçoa seu Deus e morre. Vai embora, porque já perdemos tudo. Por que você ainda conserva a sua integridade com esse Deus? Palavras duras. Jó também falou muita besteira. Mas as pregações normalmente focam muito na culpa da mulher de Jó. Só que vamos parar para analisar um pouco da realidade da mulher de Jó. A mulher de Jó vivia numa sociedade patriarcal, onde a mulher ela era basicamente dona de casa e mãe. Era isso, cuidar do marido, dos filhos e da casa. E ela era casada com Jó, tinha seus filhos, era uma pessoa de posses, uma pessoa feliz, e de repente tudo desmorona. Essa mulher vê todos os seus filhos morrerem, todas as múltiplas dores de parto, que não existia anestesia, né? Dores de parto que ela teve em vão. Aquela mulher, ela vê toda a sua riqueza indo embora, e agora ela vê seu marido indo embora. Qual era o futuro daquela mulher? Ela não tinha uma carreira, não tinha um trabalho, não tinha mais filho para sustentar ela. Essa mulher, possivelmente, ia mendigar e morrer. Se toda a riqueza do seu marido foi embora, e seu marido, que seria o provedor, também. Então ela vai e dá aquele comentário extremamente feliz, mais um momento de dor. Quantos de nós em momentos de dor não confrontamos Deus e depois pedimos perdão? Mas veja bem, qual foi a punição de Deus para a mulher de Jó? Nenhuma. Deus restitui em dobro tudo a Jó, inclusive os filhos. E quem foi a mulher que recebeu essa restituição dobrada? A mulher de Jó. Deus não chegou, você falou isso, acabou, morreu, Jó, vou trazer outra mulher para você. Não. Deus abençoou aquela mulher, através de Jó, mas abençoou aquela mulher. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente, para nós não sermos pedra de tropeço. E como eu disse, são dois extremos. O extremo que aceita todo o pecado, ele é muito cruel, porque ele está levando pessoas para o inferno. Essas pessoas não tiveram consciência dos seus pecados, não tiveram consciência da sua maldade, estão caminhando a passos largos para o inferno pelo simples fato de não terem conhecido Cristo, o verdadeiro Cristo. Mas o outro lado, de querermos ser juízes o tempo inteiro, de queremos repreender sem o devido amor, como Cristo fez com aquela mulher que ia ser predejada, como Cristo fez com aquela mulher que estava no poço, apontou o erro, mas acolheu, vai levar pessoas a saírem da igreja. Vai levar pessoas ao inferno. Vamos ser pedra de tropeço. Então, como a gente deveria agir, nós cristãos? E aí, fazendo já referência com a imagem do vídeo, Lucas
12. Lucas 12. Não, Lucas 12 não. Lucas 15. Lucas 15, versículo 1. Vamos ler. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Cristo nos chama para sermos como esse bom pastor. Ali ele está falando de si próprio, mas nosso papel na terra é seguir a Cristo e tentar ser igual a ele, né? Então, nosso papel aqui, gente, e eu acho que após você escutar essa mensagem, eu acho que eu preciso avaliar como está sendo a nossa reação, como está sendo a nossa atitude perante as pessoas do mundo. E será que nós estamos fazendo o devido evangelismo conforme essa parábola? Nós temos nosso reduto na igreja de cristãos. Eu tenho lá no louvor as pessoas, temos as pessoas que estão na igreja, quase todo domingo as mesmas pessoas. Quantas pessoas saíram do convívio de Cristo e nós não fomos atrás? Quantas pessoas, circunstâncias da vida, fizeram ela sair da igreja e nós não fomos atrás? Eu posso falar dezenas de pessoas que estavam comigo em época de juventude e que hoje, talvez a maioria, não frequentam mais igreja. Muito provavelmente sequer oram, muito provavelmente sequer lembram do Deus que seguiram e louvaram durante a juventude. Precisamos refletir. Se necessário for, faz uma lista. Cola na parte de trás do seu microfone, do seu telefone. Cola no espelho, cola na geladeira. Quais são as pessoas próximas de você que estão se distanciando de Deus? Pessoas próximas de você que não estão indo mais à igreja. Pessoas próximas de vocês que não estão indo à igreja. Pessoas próximas de vocês que nunca pisaram numa igreja. Mas aqui o foco é mais para a ovelha perdida. Nós temos uma multidão de desigrejados. Pessoas que não justificam. Se frustraram com algo na igreja, se frustraram com algo em Deus, receberam falsas promessas talvez, ou simplesmente a correria da vida os tirou do convívio da igreja, e estão por aí, perdidas, ovelhas perdidas, que nesse momento não precisam de um juiz. Não precisa de alguém para chegar e apontar o dedo e falar: você fez isso. Você vai para o inferno. Você se afastou de Deus. Não. Pessoas que precisam de alguém para, como diz aqui, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Alguém que vai
dar um ombro amigo, sem, de novo, passar pano para pecado, apontar o erro, mas com amor, trazer de volta para o convívio com o Pai. Isso é um chamado para todos nós, isso não é um chamado para um evangelismo esporádico, de uma entrega de folhetinho, de uma campanha da igreja, do pastor, como às vezes fazem o culto do amigo. Não. Isso é um chamado nosso, diário, para que nós venhamos a cuidar do rebanho de Deus, para que nós venhamos a ficar atento com as ovelhas perdidas e abraçá-las. Então, gente, reflitam sobre isso. Será que estamos indo atrás das ovelhas perdidas? Será que tem pessoas no nosso culto, na nossa igreja, que faltam 1, 2, 3 cultos? E nós chegamos e vamos lá. E o que está acontecendo? Pô, tá. Tem uma pessoa no louvor que às vezes eu dou umas chamadas, né? E aí? Não foi já 2 domingos. Mas será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos lá entendendo? Pô, 2 domingos que eu não te vejo, irmão. O que está acontecendo? O que está pegando? Está com algum problema? Está com alguma coisa? Tem pessoas da minha juventude que eu falo, cara, e aí? Vamos lá. O que está acontecendo? E isso não é um trabalho de um dia. Queira a Deus que sim, que você chegue para a pessoa e a pessoa no mesmo instante. Mas às vezes isso é um trabalho progressivo. Porque como eu falei que nós não sabemos quem são as pessoas que vão para o céu e que vão para o inferno, nós primeiro temos que considerar que todos vão para o céu. Então nós temos que pregar a todos e tentar salvar todos. Mas também sabemos que a salvação é através do Espírito Santo de Deus e sabemos que é através do toque do Espírito Santo de Deus. E isso não está no nosso poder. Então pode ser que dure um dia, uma semana, um ano, uma década. Mas precisamos ter isso em mente e ter disciplina. A disciplina leva a gente para tudo, para dar certo em tudo. Então, se você é cabeça avoada, ou como eu, tem 1001 coisas na cabeça, você precisa deixar lembrete. Então mapeie quais são as pessoas. Quando acabar o vídeo, gasta 5 minutos. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Anota no papel, deixa no seu celular, anota no bloco de notas do celular, cola na sua geladeira. Mas que você tenha esse compromisso de tentar resgatar essas ovelhas perdidas. Lembrá-las do quanto nosso Deus, ele é amoroso. O quanto nosso Deus está disposto a perdoar toda e qualquer injustiça, todo e qualquer pecado. Ele é o Deus que ele lança fora os pecados no mar do esquecimento. Ele é o Deus que olhou para nós e falou, cara, vou mandar meu filho para morrer por essa pessoa. Cara, quem somos nós? Sabe? O que tem de valor em mim, em você, para um Deus, dono de tudo, falar, meu filho vai morrer por essa pessoa? Então não importa o quão distante a pessoa esteja, não importa o quão longe, o quão errada, o quão torpe está a vida, o quão errado está a vida, a porta está sempre aberta. Assim como na passagem do filho pródigo, o pai está sempre disposto a correr e abraçar o filho que se perdeu. É isso, gente. É uma palavra curta, é uma palavra para trazer a memória. E como eu disse, só para não falar que Diego amoleceu nessa pregação,
A gente tem que ir atrás das ovelhas perdidas, gente. Mas como eu disse, em matéria de congregação, a gente não pode ser compassivo com o pecado. E numa conversa, uma pessoa falando sobre a igreja que ela estava, que o pastor não queria falar muito de púlpito de determinado pecado, que a pessoa ia se ofender, e aí ela ia sair da igreja, e aí ela saindo da igreja, como é que as pessoas iam falar de Jesus para ela, ali, ia perder o convívio. E na hora eu falei, é verdade, faz sentido. Aí na manhã seguinte, aquilo na minha cabeça, eu falei, epa, calma aí, não é verdade não. Não, que isso. Porque assim, gente, a gente não pode achar que a nossa sabedoria, a nossa psicologia, ela pode ser maior ou além do que a palavra de Deus diz. E para quem quiser, 1 Coríntios 5, 9 em diante, Paulo fala sobre o que deve ser feito com pessoas dentro da igreja que estão em pecado. Paulo é bem claro em exortar o pecado para que aquela pessoa se arrependa, e se aquela pessoa preferir continuar na prática do pecado, que essa pessoa seja excomungada da igreja. Então, em matéria de igreja, existe um tratamento bem duro. Uma pessoa que está em pecado e não quer se consertar, ela é indicada a ser excomungada. Até para não arrastar outros, né? Mas, foi o que eu disse. O mesmo Deus que fala que essa pessoa merece sair do convívio da igreja, senão parar com a prática do seu pecado, é o mesmo Deus que vai buscar essa pessoa para trazer de volta para a igreja, com ela se arrependendo do seu pecado. É isso, gente. Uma reflexão curta. Tenham todos um bom dia e domingo de manhã nos vemos lá na igreja.